Você sabe o que é uma constelação familiar? Vai descobrir hoje na sessão TV Atende com a terapeuta Rosângela Scaldelay. Rosângela, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Olá, gratidão por estar aqui. Hoje a gente ouve muito esse termo, constelação familiar. O que é isso? Como isso trabalha com outra pessoa? A constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica de cura familiar. Nós entendemos que nascemos e somos criados dentro de um sistema familiar. Nós temos um grupo que ele traz comportamentos, atitudes muito peculiares daquele grupo, né? Então a nossa base é o nosso pai e a nossa mãe. Falando geneticamente, herdamos 50% de características físicas, genéticas do pai e da mãe. Mas também herdamos dos nossos antepassados, né, e dos nossos pais, um campo morfogenético. O que seria isso? Seria um campo de formas na qual nós trazemos atitudes, comportamentos e repetimos padrões vindos desse ciclo familiar, né? Então eu digo que a família, o nosso antepassado, os nossos ancestrais, eles têm uma influência, uma força muito grande no nosso sistema, né? Então por que sistema familiar? Somos pessoas com características diferentes, né? Daí vem também esse nome constelação, né? Apesar de ser um termo brasileiro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a origem dele. Mas o que seria uma constelação? Quando você olha para o universo, a gente vê que tem astros, tem estrelas, que apesar de terem formas diferentes, eles vivem harmoniosamente, né? Então esse seria o ideal dentro de uma base familiar. Infelizmente o que a gente percebe hoje em dia é que isso não acontece, né? A maior parte das famílias hoje em dia, elas estão perdidas, né? Então eu digo que quando eu atendo um cliente, na parte terapêutica, que eu trabalho com a terapia clínica, né? Na parte holística, e esse cliente ele chega até mim com várias disfunções, vamos falar assim, desequilíbrios da alma, né? Normalmente está sendo originado dentro do ambiente que ele vive, no seu seio familiar. Muitas vezes é daí que vem, né? Como que surgiu a constelação familiar? É algo que vem sendo praticado já há muitos anos? Sim, ela, mais ou menos na década de 80, ela foi trazida ao Ocidente, especificamente na Alemanha, por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele viveu 16 anos numa aldeia Zulu na África e ele foi como teólogo, como missionário católico. E lá ele aprendeu todo um contexto de cura segundo a região, segundo a aldeia que ele estava lá, né? E ele via que o grupo familiar tinha uma energia muito forte, que as pessoas quando adoeciam é porque elas se distanciavam desse grupo familiar. Só que quando ele voltou para o Ocidente, 16 anos depois, ele precisava trazer esse método de uma maneira que ele pudesse comprovar cientificamente. Porque nós, normalmente, somos olhar para crer, a gente tem que ter uma estrutura científica ali comprovando isso, né? Aí ele foi estudar psicoterapia. Dentro da psicoterapia, ele se aperfeiçoou, estudou bastante o psicodrama de Moreno, sistemas bases de sistema familiar, né, que são coisas direcionadas para a constelação, mas a constelação é um método próprio dele. E ele foi estudar também sobre campos morfogenéticos, que é esses campos de formas que também é científico e estudado por um biólogo inglês que chama Rupert Sheldrake, né? Depois a gente fala um pouquinho dele também. Então ele conseguiu observar e montar um sistema para que ele trabalhasse esse contexto que ele aprendeu lá atrás, mas de uma maneira científica. Então ele desenvolveu um método científico chamado, para nós a gente conhece como constelação familiar aqui no Brasil, né? Na verdade, há uns 20 anos que a gente ouve falar desta terapia aqui no Brasil, mas ela já atua há muito tempo, com muita força e com muita cura aí afora, né? Ela não envolve a questão de religião, Não. Ela usa a física quântica? Sim, ela é toda baseada, toda pautada em física quântica. Nós temos as teorias da corda, né, que descobriu isso. Antigamente pensava-se que o átomo seria a menor partícula, né, e descobriu-se que não, que a gente tem o quartz, né, e que essa molécula, conforme ela ia diminuindo e chegava até essa mínima parte dela, descobriu-se que era que nem corda. Então estamos todos interligados por estas cordas. E quando eu vibro, eu puxo algum pedaço dessa corda, ela começa a atuar até que ela vai refletir naquele último pedaço dessa corda. Então o universo inteiro está interligado, isso é a teoria das cordas, né?
E ele também atua baseado no campo morfogenético, que eu falei para você do Rupert Sheldrake. Eu acho que é um exemplo assim, muito interessante, que eu vou citar. Eu não sei se é da sua época, mas você lembra da família Buscapé? Você chegou a assistir aquela família de ursos, que eles moravam no interior, e aquilo foi passado de geração para geração, a rixa com um vizinho, por causa das terras. Os que foram chegando depois, eles herdavam aquela rixa, aquela guerra, e eles já nem sabiam mais por quê. E a gente tem isso muito forte também na William Shakespeare, quando ele escreveu Romeu e Julieta. Aquela guerra entre famílias, aqueles sentimentos que estavam totalmente... não tinham sentido para quem vinha depois. E, no entanto, eles repetiam aqueles padrões. Então, esses campos morfogenéticos, eles são baseados nesses padrões que vão se repetindo. A gente tem a teoria do 100º macaco, que eu não sei se você já ouviu. De paradigmas. Isso, Então, cientistas japoneses, eles, para observar o movimento dos macacos, eles punham as batatas, até que um dia uma macaca fêmea começou a lavar essas batatas no mar. E aí eu acho que ela gostou, ela foi mostrando para os outros macacos, aí todos começaram a mudar aqueles padrões. O que foi observado? Que quando atingiu uma certa massa crítica, um número grande desses macacos fazendo a mesma coisa, começou a se observar que em outras ilhas também começou a repetir esse padrão. E assim foi indo. Então descobriu-se que quando tem essa massa crítica, esses padrões eles ficam armazenados, pulsando aí no universo. Hoje, a constelação familiar, ela é usada por uma pessoa em que sentido? O que ela busca, quem procura hoje esse profissional? A atuação da constelação é buscar na história dessa família em qual local, de que maneira, em que época houve uma perca de energia, um bloqueio emocional, energético. Então a constelação ela mostra aonde ocorreu, de que maneira nós podemos organizar para que essa organização seja curativa para quem está pedindo a constelação naquele momento. Mas tem contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma, mas existe sim um respaldo. É uma terapia. Então você está mexendo com emoções da pessoa. Então eu, como terapeuta, eu acompanho essa constelação com todo cuidado, trazendo ferramentas e outras terapias durante esse processo que está ocorrendo essa constelação em grupo. E após também a pessoa tem o meu apoio, porque é uma terapia e você nunca sabe o que vem. Na verdade, a constelação ela mostra coisas que estão no seu inconsciente. Então você não sabe o que está guardado ali, É uma caixinha de surpresa. E o ser humano a gente tem que tomar cuidado, porque é uma vida, Você acredita que hoje esse trabalho em São Paulo, no Grande Centro, ele é muito conhecido? Sim. No interior, ele começa a ganhar essa visibilidade? A gente tem em São João, tem Pinhal, tem Poços. Sim, nós temos consteladores aqui na nossa região com uma quantidade pequena pelo conhecimento que eu tenho, Eu já fiz inúmeros trabalhos na região, perto de Paraná, eu tenho trabalhado, divulgando também esse trabalho, não só a constelação, como outras terapias aí que, para o interior, está sendo muito recente. Só que são terapias que estão aí já há muito tempo, atuante, muito curativo. Existem grupos de formação muito grande no Brasil e no mundo afora, com um trabalho muito curativo e extremamente benéfico e é muito gratificante. Tem número de sessões? Ou cada caso é um caso? Cada tratamento, cada emoção depende de um acompanhamento diferenciado? Sim, como é uma terapia muito profunda, ela é uma terapia breve, Então ela em torno de 2 a 3 horas a gente consegue trazer à tona muitas questões, só que ela é extremamente profunda, Então ela mexe muito. Então a gente normalmente vai por temas, e a gente dá intervalos grandes, aí eu não atuo com menos de 2 meses para cada pessoa, Então, e a constelação ela é uma coisa interessante, porque apesar dela ser rápida, os movimentos que ocorrem dentro da família, porque quando eu estou trabalhando numa constelação e a pessoa está sendo constelada, é curativa para ela, mas conforme tem a teoria das cordas, toda a família ela é beneficiada, Então, só que a constelação ela atua hoje e ela já começa a mexer aos pouquinhos e ela vai atuar durante 2 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu não faço repetição de constelação de tema, Por quê? Porque a gente deixa o universo estar agindo, essas forças quânticas estarem atuando. Hoje no meio acadêmico vem utilizando isso? Sim, direito. Tem um trabalho muito legal de mediação, atuante. Pessoas que separam, às vezes por motivos
A gente nem sabe por quê, né? O casal começa com alguns problemas ali e de repente, não, eu vou separar. E eles atuam com a constelação agora no direito, assim, para poder estar mostrando coisas que a gente já não queria enxergar ou não consegue enxergar realmente. É muito interessante. Com certeza. Rosângela, eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade Eu falando agradeço. um pouco mais Muito obrigada. sobre essa parte de terapia e de constelação. Muito legal, muito obrigada, viu? Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com Rosângela Scaldelay.